Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje vamos falar sobre a indústria, tá? Então, abram os livros na página 200, tá? A indústria, ela é uma atividade econômica que transforma a matéria-prima em bens de consumo ou de produtos utilizáveis, tá? Ela, em geral, ela é proveniente da natureza e obtida por meio do extrativismo, tá? Seja ele animal, vegetal ou mineral, tá? Os bens ou produtos fabricados pelas indústrias, elas podem ser destinadas tanto às outras indústrias como para o comércio, tá? A atividade industrial, ela é muito importante porque através dela são fabricados alimentos, remédios, vestuários, carros e também gera bastante emprego e renda para inúmeras pessoas, tá? Os principais tipos de indústrias são as extrativas, de base, de bens intermediários, bens de capital, de transformação, bens de consumo e de construção civil, tá? As indústrias extrativas são aquelas que extraem elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, tá? Ou seja, eles servirão de matéria-prima bruta, que é o exemplo, o ferro, tá? As indústrias de bases são aquelas que transformam a matéria-prima bruta, extraída pelas indústrias extrativas, em matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, a indústria extrativa me forneceu o ferro. Eu vou pegar esse ferro e vou tratar ele e passá-lo para as outras empresas de siderúrgica, metalúrgica e etc, tá? As indústrias de bens intermediários ou de bens de capital são aquelas que utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base, tá? Na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias, ok? Agora vamos falar sobre as indústrias de transformação ou de bens de consumo, tá? São aquelas que fabricam produtos para o consumidor, tá? E em geral, que é a indústria de carros, de remédio, de tecidos e de equipamentos eletrônicos, ok? E essas indústrias de bens de consumo, elas podem ser classificadas de acordo com as mercadorias que produzem, tá? Por exemplo, as indústrias de bens duráveis, elas atuam na produção de mercadorias que têm grande vida útil, ou seja, que tem bastante duração, tá? Que é o caso de eletrônica e de automóveis. Também existem as indústrias de bens não duráveis, que atuam na produção de bens de consumo perecíveis, que é o exemplo de remédio e de comida, tá? E as indústrias de bens semiduráveis são aquelas que atuam na produção de produtos, tá? Utilizadas diversas vezes durante algum período e vai se desgastando, tá? Com o tempo e a frequência de uso. Um exemplo disso são as roupas, os cosméticos, tá? E alguns exemplos de produtos que as indústrias de bens de consumo produzem são tecidos, remédios, geladeiras, alimentos, televisão, tá? E agora vamos falar sobre a indústrias de construções civis, tá? Que são ligadas à edificação, seja de pequeno, médio ou grande porte. E essas indústrias
tem um custo muito alto de funcionamento, tá? Porque apesar de garantir o processo, cada indústria requer cuidados específicos, tá? Em relação ao bem, ao produto que fabrica, tá? Então, certas indústrias também são prejudiciais ao meio ambiente, ao emitir também de forma exagerada gases poluentes ou também despejar lixos em lugares como rios, tá? Então, com o tempo, essas indústrias têm aprimorado, tá, suas técnicas de produção e diminuído as agressões ao meio ambiente, tá? Então, também existe as usinas de compostagem, que são instalações industriais, tá, que transformam o lixo orgânico, seja ele animal ou vegetal, em composto orgânico para a agricultura, tá? Também temos as usinas de reciclagem, que são instalações industriais que, como o nome mesmo já diz, eles separam o lixo, tá, de acordo com a sua matéria-prima para ser utilizado em processos de reciclagem, tá? Também existem outras medidas adotadas por essas indústrias, que é o consumo de energia sustentável, como a eólica e a solar e etc., para que não tenha, tá, a utilização de gases prejudiciais, tá bom? Então, essas medidas adotadas pelas indústrias são chamadas de consumo consciente, porque está visando um futuro para a nossa sociedade, tá bom? Então, com isso, peço que façam o exercício da página 203 até a 205. Qualquer dúvida é só me procurar. Beijos e até a próxima.